Bom, então quero tratar esse tema do envelhecer, que às vezes pode gerar muita ansiedade, né? Porque à medida que a gente envelhece, muitas vezes a gente se depara não apenas com mudanças físicas associadas ao envelhecimento, mas também com mitos sociais que moldam a nossa percepção do que significa envelhecer. A gente vive numa sociedade que cultiva muito a juventude, não é? O não ter rugas. E o Brasil é o campeão, um dos campeões em cirurgia plástica, não é à toa mesmo, né? E esses mitos, eles podem alimentar o medo do envelhecimento, que leva muitas pessoas a temer um futuro que imaginam ser definido pela irrelevância, pela incapacidade. Então, vamos pensar um pouquinho como que a gente pode desmistificar esses mitos sobre o envelhecimento, porque o problema que a gente está tratando aqui é quando o medo do envelhecer ele fica uma fobia mesmo, fica tão intenso que você tem dificuldade até de sair, de fazer suas tarefas pessoais, sociais, né? Bom, tem um mito que é o envelhecimento leva inevitavelmente à irrelevância. E aí, na verdade, hoje, cada vez mais, gente, as pessoas estão vivendo até os 100 anos, então a ideia de que as pessoas mais velhas perdem a sua relevância na sociedade é prejudicial e também enganosa, né? Vocês sabem que tem muitas pessoas aí idosas, a gente teve pessoas, Fernanda Montenegro está com 95 anos trabalhando no teatro, maravilhosa, né? A gente tem, claro, o Biden, presidente dos Estados Unidos, que 81 anos, ele tem uma deficiência aí cognitiva. E aí existem essas exceções, né? Agora, não significa que ser idoso você vai ser irrelevante. Você pode ficar ativo trabalhando, né? Orientando gerações mais jovens, liderando novos empreendimentos comerciais, novos projetos. Então, essa ideia da irrelevância, ela na verdade é apenas um mito mesmo. Um outro mito é envelhecer significa perder a independência e a capacidade. É claro que o envelhecimento traz desafios físicos, né, muitas vezes difíceis, mas a perda da independência e da capacidade não é um fato, né? Se você faz atividade física, se você está se cuidando de uma boa alimentação, se você faz a psicoterapia, muitas pessoas estão envelhecendo com alto grau de funcionalidade. Lembrei agora do Ney Matogrosso dançando aí, Mick Jagger dançando com mais de 80 anos, fazendo coisas maravilhosas aí, né? E aí, claro, se você se cuidar, você vai continuar tendo as capacidades adaptativas e de funcionalidade, autonomia naturais mesmo, né? Então, é claro que mesmo pessoas com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, se ela não se cuida, se ela não faz atividade física, ela fica com maior limitação mesmo. A mesma coisa com a faixa etária. Se você tem 80 anos, você não exercita, você não faz musculação, não treina natação ou caminhadas, fica difícil você ter uma saúde mesmo em qualquer idade, né? Um outro mito é a velhice é uma época de solidão e tristeza. Não necessariamente, né? O envelhecimento não leva automaticamente à solidão e à depressão. Não são partes normais do envelhecimento, são problemas que podem ocorrer em qualquer idade. Então, as conexões sociais, os laços familiares, as vidas sociais ativas, elas podem prosperar em qualquer fase da vida. Muitos adultos mais velhos encontram novas amizades, comunidades com muitos anos, e são abertos a novas experiências, compromissos sociais. O importante é você manter a sua mente sempre aberta, né? Eu ia falar assim, manter a sua juventude, manter a sua espontaneidade, mas, na verdade, a gente tem que manter a nossa saúde mental mesmo, independente da idade, né? Então, independente da sua faixa etária, é importante fazer vínculos sociais, né? Você está aí conectado com as pessoas, porque isso é um fator muito importante de saúde mental, né? Mito 4, o declínio cognitivo, ele é inevitável, né? Na verdade, tem certos aspectos da função cognitiva que podem ser afetados pelo envelhecimento, né? Mas o declínio cognitivo não é inevitável. À medida que você faz atividades que estimulam a mente, como ler, aprender novas habilidades, aprender uma nova língua, tocar instrumentos musicais, participar de quebra-cabeça e jogos, isso mantém a saúde cognitiva e você pode ainda incorporar atividades mentais, físicas e sociais para ajudar a preservar essa saúde do cérebro, né? Então, é um fantasma, à medida que você...
o funcionamento cognitivo está envolvendo também todo o corpo, né, gente? Não é só a cabeça, não. Então, você buscando ter saúde na sua vida, você vai ter qualidade de vida, sim. Na verdade, o envelhecimento ele pode trazer inúmeras oportunidades de crescimento, de enriquecimento. Né? Um crescimento pessoal, uma autodescoberta, uma reflexão maior, novos interesses, reacender antigas paixões, aprender alguma atividade nova. Né? Você pode estar, muitas vezes, engajado em experiências com outras comunidades, outros locais de trabalho, novas funções, ter uma profundidade emocional e espiritual, porque a sua experiência de vida, acho que a gente se conecta com o tempo mais com a nossa humanidade, né? E aí vem maior resiliência para lidar com as adversidades, um senso profundo de espiritualidade, compreensão filosófica. E aí você tem um estilo de vida ativo, os idosos modernos, eles estão aí, muitas vezes, destruindo esses antigos estereótipos mesmo, porque se mantêm saudáveis e ativos, como o Ney Matogrosso, como Mick Jagger, Fernanda Montenegro, né? Esses artistas que são expoentes, mas tem pessoas no nosso dia a dia, vizinhos, amigos, conhecidos mais velhos, que trabalham normalmente e têm saúde para dar e vender, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante compreender esse verdadeiro potencial para transformar o medo em expectativa, para abrir caminho para uma vida mais rica, mais gratificante, né? E aí, à medida que você dissipa esses mitos do envelhecimento, a gente pode esperar um futuro em que a idade não é uma barreira, mas é um caminho para novas oportunidades, novos crescimentos mesmo. Então, fica aí a reflexão para a gente poder cada vez mais entender o envelhecimento, e primeiro entender o medo de envelhecer como uma fobia que às vezes acontece, e que você possa tratar isso, né? Tratar esse medo do envelhecimento que gera tanta ansiedade mesmo. Se você quiser agendar uma sessão online, entre em contato comigo, @Dr. Paulo Antônio Almeida, para a gente agendar uma sessão online que tem 1 hora de duração através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e aí a gente pode tratar isso, entender não só essa questão do medo de envelhecer, mas como que você lidou com as mudanças da sua vida ao longo do tempo, né? Com mais equilíbrio emocional, maior sabedoria, e pouco a pouco você vai se libertando desses medos que são, às vezes, limitantes demais. Claro que medo todo mundo tem, nós temos medo, a vida é cheia de perigos, como diz o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso, mas a gente pode aprender a lidar com esses medos sem tanta fobia, sem tanta tensão, né? Uma vez que você aprende isso, realmente vai ficando mais prazerosa a vida, né? Vou responder aqui algumas questões, dúvidas, né? Obrigado pela participação de vocês. Os comentários são sempre muito importantes, porque vocês ajudam pessoas ao redor do Brasil e do mundo aí a entenderem a ansiedade. Vocês ajudam vocês e as pessoas ao redor do Brasil. Obrigado aí pelos comentários. Vou responder. Você sabe que a live é curta, não dá para responder todo mundo. Se você está no YouTube e quer dar um superchat, um super sticker, você faz